caminhada assim com Deus, no começo, assim, você dá tudo que você tem. Não importa o que seja, você dá tudo o que você tem, porque se é para fazer, vamos fazer. Se é para chorar, vamos chorar. Se é para amar, vamos amar. Se é para convidar Deus e o mundo para ir na célula, vamos convidar todo mundo para ir na célula. Tudo que for fazer, a gente faz. Conta comigo, Jesus, conta comigo. Deus fala alguma coisa? Não, eu não vou fazer, porque Deus falou que não é para eu fazer. Aí daqui a pouco vira que nem a Júlia aqui. Ah, não, mas não tem nada demais, né? Eu acho que não tem nada demais. E aí a gente vai acabando fazendo, com o passar do tempo, né? Mas no começo a gente passa pelo encontro, meu Deus, a gente chora, pede perdão para todo mundo, para a avó, para o tio, para o cachorro, para o gato, nossa, meu Deus, muito sensível. Chega falando de Jesus para todo mundo, chega fazendo tudo que for preciso. E a gente não pode se esquecer que desde o começo da nossa caminhada com Deus, a gente já tinha uma promessa. E hoje a gente também tem essa promessa. Deus, ele não cancela, Deus, ele não anula as promessas dele para a nossa vida. Quem para no tempo, muitas vezes, somos nós. Quem acaba se desgastando, deixando tudo para trás, somos nós. E a gente não pode fazer isso. A gente não pode deixar de lado algo que Deus sonhou para a nossa vida, porque Deus ele tem sonhado com as nossas vidas todos os dias. Desde o momento que a gente nasceu, Deus sonhou com as nossas vidas, Deus sonhou com que a gente estivesse aqui fazendo o plano dele. E a gente não pode se acostumar com isso. A gente precisa abandonar o nosso eu todos os dias, independente de quem a gente é. Independente se você está começando na sua caminhada com Deus agora, ou se você está numa longa caminhada, se você já é um líder, se você já é um supervisor, independente de quem você seja, todos os dias a gente precisa abandonar o nosso eu. E às vezes a gente pensa, olha aquela pessoa lá como ela está, olha a célula dela, não, olha a vida dela e tal. Como se ela ainda não precisasse fazer mais nada, mas ela precisa. Todos nós precisamos fazer um sacrifício para Deus todos os dias, porque a nossa vida com Deus é isso. É a gente deixando a gente de lado para viver o que Ele prometeu para a gente e sonhou para a gente. Obrigada. Lindo, né, gente? Olha que lindo. E é sempre assim. A gente vai vivendo, aí chega uma hora que a gente já se acostuma, e a gente se acostuma a vir que toda quarta-feira tem um culto. Ah, não, a quarta-feira é um líder que vai pregar. Sabe? Ou então, tipo, domingo da oração já orei na minha casa. E às vezes a gente vai deixando isso dominar o nosso coração. A gente vai deixando isso ser um costume. E a gente que é líder, a gente já é mais enrolado, né? Porque no começo da célula a gente fica, meu Deus, o que eu vou fazer? Meu Deus, tal pessoa não veio, eu vou orar muito, vou convidar todo mundo. Aí daqui a pouco a gente já vai se acostumando. E aí a gente vai dar uma dinâmica para alguém fazer, essa pessoa não vai. A gente vai lá, arruma uma dinâmica para fazer, porque é o papel do líder. A gente tem que desenrolar uma coisa lá e fazer, porque a sua célula depende de você. Porque alguém está esperando ali, é alguém posicionado em Deus para fazer. O que eles não estão fazendo, você vai lá e você vai fazer. E aí a gente acaba, né, fazendo aquilo que é para ser feito, aquilo que a gente já viu. Às vezes até uma palavra, uma ministração, a gente já conhece aquele versículo de cor e salteado, a gente já sabe mais ou menos o que vai fazer. Apesar da palavra de Deus se renovar todos os dias, a gente já espera algo que vai acontecer. Mas Deus ele tem um novo todos os dias para a nossa vida. E o novo ele vai se cumprindo todos os dias através da promessa dele. De pouquinho em pouquinho. Então a gente não pode se acostumar com o que a gente já está vivendo, porque se a gente se acostuma, a gente fecha os nossos olhos para ver tudo o que Deus tem feito. Sabe, mais uma célula, mas vai ser a melhor célula. Mais um culto, mas vai ser o melhor culto. Porque nunca é sobre nós, mas sobre o que Deus vai fazer. E teve uma vez até que eu falei para as meninas essa semana, que aconteceu isso, né? Tipo, eu precisei dar uma dinâmica. E aí eu não sabia que dinâmica que eu ia fazer, não sabia que dinâmica que eu ia fazer. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu sempre tenho uma dinâmica preparada, eu sempre tenho uma dinâmica na mente, né? E aí eu dei uma dinâmica de só você joga o papel. Acho que as meninas vão lembrar, porque é bem recente. Você vai jogar o papel e aí o Guilherme vai ter que sair de lá e vir buscar o papel. De onde ele estiver, ele tem que vir buscar o papel. Aí, beleza, dei a dinâmica lá, falei, meu Deus, né? Mas beleza. Não desmerecendo quem já fez essa dinâmica, ótima. Mas eu dei essa dinâmica. Aí eu falei, meu Deus, né? Mas será? Aí eu dei essa dinâmica, daí quando acabou a célula, a menina veio pra mim, nossa, essa dinâmica falou muito comigo, meu Deus, não sei o quê, sabe? Meu Deus. E eu tipo, sério? Meu Deus.
Sabe? Porque Deus ele vai fazer tudo através da sua vida conforme Ele quer. E você tem que ser sensível ao toque dEle, à voz dEle, para saber o que você deve fazer. Para saber qual caminho você deve ir. E Deus ele conta com a gente. Deus ele espera com que a gente esteja sempre atento à voz dEle, ao chamado dEle para a nossa vida, para cumprir aquilo que a gente tem sobre as nossas vidas. Não sobre aquilo que a gente quer viver. E muitas vezes a gente vive aquilo que a gente quer viver e a gente fica batendo a cabeça. A gente fica sofrendo, a gente fica cansado. Deus ele fala assim, vem a mim que eu vou fazer o seu fardo ser leve. Não vai ter peso. Mas não, a gente quer fazer do nosso jeito, como a gente quer, da forma com que a gente quer. E aí fica pesado. E aí a gente cansa no meio do caminho. E aí a gente acha que Deus não quer fazer nada na nossa vida. A gente acha que, Deus não está com a gente mais. Ou que Deus se calou. Meu Deus, Deus não fala nada para mim. Mas a gente vai deixando se acostumar por certas coisas que você acha que você pode fazer sozinho, mas você não pode. Por mais que seja simples, você não pode fazer sozinho. É tudo de Deus sobre a sua vida. Esses dias no meu serviço veio uma moça, entregou um cartãozinho que ela era coaching. E aí eu cheguei, voltei do almoço, eu cheguei, vi o cartãozinho lá. Aí a minha amiga assim, ela é coach. Eu falei assim, o que é isso? Ela falou, ela é coach. Eu falei, mas o que faz um coaching, né? Aí ela, ajuda as pessoas, vai conversar, essas coisas. Aí a pessoa tá mal, ela vai lá, conversa com o coach e essa pessoa sai bem. Eu falei, tipo um psicólogo? Aí ela, tipo você, assim, na célula. Aí eu, tá. Só que ela cobra, né? Você devia cobrar. Aí eu falei assim, não, amiga, porque eu sem Deus eu não sou nada. Se for para cobrar alguém para fazer alguma coisa, para eu falar alguma coisa, não vai sair nada. Porque eu vou ficar, meu Deus, vamos chorar junto então? Mas se for para levar a palavra de Deus, Deus vai estar ali comigo e alguma coisa vai acontecer. Porque eu estou ali pelo nome dEle. E não para simplesmente aliviar o ego de alguém ou aliviar um fardo que está pesado, mas para gerar cura na vida de pessoas. E é isso que Deus tem chamado a gente para fazer. Porque o nome dEle tem poder. E é as nossas vidas que Ele quer usar. E eu sempre falo, Deus, essa célula não é minha, essa célula é sua. O que o Senhor quer que eu faça hoje? Porque eu realmente desejo que a vontade dEle seja feita e não a minha. Porque por muito tempo eu dependi que a minha vontade fosse feita ali. E quando eu desejava que a minha vontade fosse feita, nada saía do lugar. Nada acontecia. Eu orava e parecia que nada acontecia. Eu falava, Deus, você não está olhando para mim, não? Pô, estou aqui fazendo as coisas para o Senhor, você não está vendo, não? E às vezes a gente acha que porque o nosso dia não foi bom, que a nossa célula não vai ser boa. Sabe? E às vezes vira até um dilema, que toda terça-feira parece que acontece tudo de errado só porque tem célula. Toda quinta-feira parece que, meu Deus, várias coisas. E aí a gente não pode transparecer isso no lugar que a gente vai estar. Às vezes até você mesmo, que não é líder de uma célula, mas, nossa, o seu dia foi péssimo, aí você chega e fala assim, como foi sua semana aí? Sabe, a gente sempre tem alguma coisa boa para contar. Vai ali, anima a vida de outras pessoas, se diverte, ri. Sabe, tira tudo que tem de fardo dentro de você. Aproveita que você ainda pode gastar um pouquinho seu líder, mas não exagera. Sabe, e às vezes até mesmo você acha que a sua célula vai ser ruim porque, alguém brigou comigo no meu serviço, alguém falou alguma coisa que eu não queria. O meu marido brigou comigo, eu briguei com ele, não sei o quê. Aí, só porque a gente brigou com alguém que a gente não deveria, a gente acha que a nossa célula vai ser horrível por causa disso. Vai ser horrível se o seu relacionamento com Deus estiver horrível. Agora, se dentro de você estiver fluindo a presença de Deus, nada vai atrapalhar a sua célula. Deus não vai impedir a presença dele de chegar em outras pessoas porque você errou. E a gente não pode se culpar, a gente não pode achar que tudo vai dar errado porque, nossa, hoje o dia não foi bom. Imagina se Deus não quisesse abençoar a gente porque você não fez, outra pessoa não fez o que Ele queria. Você está precisando de muita ajuda hoje, na sua célula mesmo, na sua vida, lá no seu trabalho, você está precisando muito da ajuda de Deus. Então, filha, sabe o que é? Não vai dar para te abençoar hoje. Não vai dar porque a Bianca brigou com o Gabriel. Eu fiquei muito triste que não era para ela brigar com o Gabriel. Viu, Bianca? Sabe, imagina se Deus fosse culpar você por outras coisas que nem tinha nada a ver com você.
Todos nós somos filhos, todos nós temos bênçãos disponíveis todos os dias na nossa vida. E na maioria das vezes a gente acha que vai dar tudo errado, porque o nosso dia não foi bom. Então busca a presença de Deus, vai ser íntimo de Deus, vai para o seu quarto orar, vai ter a atitude de se arrepender dos seus pecados. Se você brigou, cara, briguei com alguém, mas eu vou pedir perdão aqui rapidão, vou consertar minha vida com Deus para eu seguir em frente. Agora, se você for deixar pedrinhas no seu caminho todos os dias, como que vai estar a sua vida lá na frente? O que vai fluir de você? Como que vai estar? E eu tenho entendido muito isso, porque dentro de mim eu deixava com que as coisas impedissem o que fosse acontecer, e eram conflitos meus. Ninguém tinha nada a ver com isso, ninguém da célula tinha nada a ver com isso, mas eu aceitei o meu chamado. Eu aceitei viver uma vida com Deus. Mesmo achando que não seria capaz, mesmo achando que seria difícil, sabe? Eu achava que tudo só ia ser por minha causa. Mas não é por minha causa, é porque é por Ele. Eu aceitei fazer a célula por Ele. E eu falei para as meninas na reunião mesmo, que nós somos como rios. Falei na reunião de segunda-feira, que nós somos como rios. E ninguém constrói um rio. Ninguém vai lá e fala, eu vou construir um rio aqui na minha casa rapidinho, porque eu acho legal um rio. Ninguém constrói um rio. Ninguém forma um rio. Só Deus. Deus deseja que ele nasça ali, e ele vai nascer um rio, e ele vai correr, até chegar ao mar, que é a direção dele, que é a meta dele. No rio vai ter pedras no caminho, no rio pode ter barreira, mas vai chegar uma hora que a força da água é tão grande que nem pedra no caminho vai adiantar, porque ele vai ter que chegar no mar. Ele vai chegar. E a mesma coisa somos nós. Quem que te construiu? Quem que te formou? Quem te deu a vida? Foi Deus. Quem pode tirar ela? Ninguém pode chegar na sua vida e tirar ela, a não ser que Deus não permita. Ele sabe o tempo certo de todas as coisas. E mesmo que a gente coloque pedras no caminho, mesmo que a gente ache que problemas vão nos parar, se a gente estiver buscando a Deus, a presença dele vai ser tão intensa na nossa vida, tão forte, que vai chegar uma hora que nem os problemas vão continuar lá, cara, porque você tem Deus. Porque Deus age sobre a sua vida e você tem uma promessa, você tem um mar para conquistar, você tem uma terra para chegar. E Deus, ele conta com a sua vida. Não para no meio do caminho. Não deixa com que pequenas coisas pedras impeçam você de chegar ao que Deus tem para você. Na palavra dele fala, arrependam-se. Deixa de lado, cara. Não dá mais tempo da gente pensar em coisas pequenas que vão nos afastar de Deus. Nos afastar da promessa. A promessa dele é sempre grande pra gente. A gente pensa pequeno. Eu mesmo, por muito tempo, eu pensei pequeno e eu falei assim, sempre tem alguém para pensar maior que a gente, né? E eu casei com o Vinícius. E o Vinícius sempre teve mais fé que eu. O Vinícius sempre pensou melhor que eu. Até mesmo, vamos casar. Eu, como assim casar, cara? Do nada, assim, casar. E a gente nem tem dinheiro para casar. E essas coisas, não tem nem uma casa, não tem nem nada. Eu sempre com o pé no chão. Eu já parei com isso, tá, gente? Só um recado. Eu sempre com o pé no chão, o Vinícius, não, vamos. Vai dar certo, não sei o quê. Sempre teve mais fé. Nossa, você não acredita, cara. Nossa. E, eu não entendia isso. Porque para mim era muito nítido o que não podia acontecer. Não o que Deus podia fazer acontecer. E a mesma coisa foi o nosso carro. Vinícius, eu quero esse carro porque é mais econômico, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Eu não quero. E ele falava um carro, muito lá na frente, assim. Eu, esse cara tá muito louco. Para com isso, Vinícius. Para com isso. Tá me irritando. E Deus, ele não fez? Cara, Deus, ele fez. Da forma dele, do jeito que a gente nem imaginava, mas ele fez. Porque ele é Deus e ele pode todas as coisas. Quem não pode é a gente. Quem tem limite é a gente. Mas Deus não tem. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Ele faz quando ele quer e na hora que ele quer. Mas a gente precisa se arrepender e entender que o tempo dele não é o mesmo tempo que o nosso. Que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E a gente só pensa em coisas da terra, a gente só pensa em coisas do agora, coisas que a gente pode ver, coisas que a gente pode sentir, coisas que estão muito perto, que a gente já viu o que aconteceu com alguém.
Se acontece na vida de outras pessoas, pode acontecer na minha. Mas alguém que esteja perto. Agora, se você é uma pessoa de muita fé, parabéns, cara. Deus, ele se agrada com isso. Deus, ele se alegra muito com isso. E quando eu abri minha célula, eu demorei para abrir minha célula, né? Porque eu ainda não estava preparada. Nasci na igreja, mas eu não estava pronta, gente. E quando eu abri minha célula, eu demorei tanto para abrir minha célula, né? Que daí, eu abri a minha célula, multipliquei, né? Tipo, multipliquei numa terça. Aí, na próxima terça, foi pandemia, não podia mais fazer célula. Tinha que ser online. Eu não acredito, Deus, já me desesperei. Já falei, não, já sei. Eu vou falar pra Gabi fazer a célula pra mim. E depois, quando voltar tudo, aí eu multiplico de verdade, assim, real. Aí, o orgulho não deixou, né? Aí eu falei, meu Deus, não, eu decidi, então, toma que o filho é teu, né? Vai e faz. Aí, beleza, aí eu comecei a fazer minha célula, voltou. Acho que foi tipo 1, 2 semanas, 3 no máximo, peguei Covid. Célula online. Muito legal a célula online, né, gente? Eu amo. Acho que é trauma. Meu Deus, preciso ser curada. E aí, eu ficava, meu Deus, cara, por que na minha vez é assim? O que o senhor tem comigo, né? Mas eu já sabia que todas as coisas que eu enfrentaria, eu podia enfrentar, porque ele estava comigo. Só que eu me desesperava, eu achava que não, que Deus, meu Deus, todo mundo pode, via aquelas células cheias, né, cheio de gente, eu ficava, Deus, nunca vai acontecer comigo. Sabe, e não é assim, a gente precisa confiar, hoje eu vejo que Deus, ele me colocou ele permitiu, né, Deus, ele não coloca coisas ruins na nossa vida, mas ele permite que a gente passe por todas essas coisas para que a gente leve isso à frente. E hoje eu vejo, cara, quantas pessoas eu consigo ajudar de todas as coisas que eu já passei até aqui na minha célula. E hoje a gente vê como algo simples. Hoje a gente vê que você pode conseguir, mas quando é com a gente parece que é tão difícil. Quando é com a gente, meu Deus do céu, parece que nunca vai acabar. E por várias vezes eu falei, Deus, o senhor está me vendo aqui mesmo? O senhor está olhando para mim mesmo? Que não parece? Mas Deus, ele está com a gente o tempo inteiro. A gente é que não está com ele. A gente é que está parado aqui, prestando atenção no que vai passar, no que a gente pode gastar, no que a gente pode fazer, onde a gente vai, o que tem para fazer hoje. Mas Deus, ele quer constância da nossa parte. Deus, ele quer comprometimento das nossas vidas com ele. Não é comprometimento com o pecado. Não é com o pecado de estimação. É se arrepender e continuar, cara. Todos os dias a gente vai errar. E se a gente esperar o dia que a gente não for errar, meu Deus, nunca vai chegar. Ou então se a gente ficar falando, quando Deus quiser, eu faço. Nossa. Vamos sei lá, se Deus quiser, eu tô lá. Vamos no culto, se Deus quiser, eu vou. Deus quer, cara, Deus quer, eu posso que Deus quer. Mas quando ele vai para rolê, né, igual a Lica aqui, vamos embora. Aí não tem nem se Deus quiser, né, aí nem pergunta para Deus. Se perguntar também, acho que nem vai ouvir, né? Então a gente olha para a vida de muitas pessoas e acha que pode acontecer na vida delas. E eu comecei a falar para Deus, poxa Deus, eu tenho visto tantas coisas, mas o que eu preciso olhar para mim então? O que o Senhor quer da minha vida? Fala para mim, por favor. E aí eu fui percebendo que quando eu fazia célula, quando eu fazia discipulado, Deus, porque eu ouvia Deus, né? Eu ouço até hoje, né, gente? Eu ouvia o que Deus tinha para falar para mim. Mas eu ficava com medo de falar para elas, porque eu só tenho elas na minha célula. Imagina se eu for ficar falando as coisas que é para elas mudar, elas não vão querer voltar mais. Eu, hein? Até parece. Aí eu ia fazer um discipulado, Deus falava para eu falar tal coisa. Eu contornava a situação. Então, é que assim, Deus, sabe, tipo... E aí a pessoa nem entendia o que eu estava querendo dizer. Querendo dizer, né? Porque falar eu não falava. A pessoa nem entendia o que eu estava querendo falar. Ia embora, aí eu orava, achava que estava tudo certo, e aí nada com nada. Ninguém mudava, ninguém era transformado, ninguém sentia a presença de Deus, né, como deveria, e estava tudo bem. Até que um dia eu falei assim, não, Deus, demorou. Hoje eu vou fazer um discipulado, e aí eu vou falar o que o Senhor pediu para eu falar, mas o Senhor tem que me ajudar.
Mas eu prometo que eu vou falar. Prometo, Deus, prometo. Juro, de verdade. Aí, beleza. Aí eu saí com quem? Fui fazer discipulado com quem, gente? Com a Giovana. Cadê a Giovana? Acho que ela tá lá na porta. A Giovana chegou na célula assim. E aí a gente olhava pra Giovana e ela tava assim. Eu falava, meu Deus do céu. Aí chegava no louvor, todo mundo se entrega, não sei o quê. A Giovana assim. Aí eu falei, meu Deus. Tá bom, Deus, prometo que eu vou falar assim. Aí eu fui conversar com a Giovana, conversei sobre tudo. Nossa, todas as coisas. E aí Deus falando que era pra eu falar pra ela. E eu, vou falar. Agora eu falo. Aí quando eu ia falar, ela, então, mas não sei o que. Tá, não era pra eu falar então, né? Aí beleza. Aí quando eu ia falar de novo, esperou mais um pouquinho. Sei lá, acho que deve ter durado umas 3 horas esse discipulado. De tanto que eu enrolei. Aí teve uma hora que eu falei, não, beleza, eu vou falar. Aí eu peguei e falei. Olha, o negócio é o seguinte. Não falei desse jeito, né? Mas eu falei. Aí eu falei, Giovana, é assim, cara. E aí quando eu falei, a cara dela de assim, foi pra cima. Eu falei, meu Deus do céu, eu nunca mais vou voltar na célula. Não dá. Porque era a Giovana, a minha cunhada, que ela tinha que ficar na célula, né? Porque se ela saísse, eu ia buscar ela pelo cabelo. E a Jaque, que era amiga também. Aí eu falei, meu Deus, agora ela nunca mais vai voltar. Aí eu orei uma oração de bastante amor, cuidado. E beleza. Aí deu uns trabalhinhos, mas voltou. Hoje ela é líder, glória a Deus. E foi transformada. Hoje ela não tem mais essa cara, tá, gente? Hoje ela é muito feliz. Deus mudou a vida dela real. E qualquer dia ela vem contar pra vocês também. Então a gente acha que nos passinhos de formiga, assim, de pouquinho em pouquinho, a gente pode fazer alguma coisa. Mas, cara, já que você está na presença de Deus mesmo, confia e entrega. Problema a gente tem todo dia, mas confia e entrega, sabe? Depois eu saí com o coração tão cheio, porque eu vi que eu tinha entregado a mensagem que Deus queria que eu desse. Deus, Ele vai dar as mensagens para você. Deus, Ele vai tocar no seu coração para você falar dele para alguém. Mas você precisa abrir a sua boca e falar. Você precisa tomar a decisão de abençoar a vida de alguém. Porque de murmurar a gente já entendeu que está muito passado. Não dá mais, não cola mais. Se for para murmurar, cara, fica quieto. Sabe, então, eu entendi o que Deus queria aos poucos falar comigo. E eu fui falando para Deus, Deus, mostra para mim então. Se o Senhor quer cumprir certas coisas na minha vida, vai me mostrando o que eu vou fazendo. De pouquinho em pouquinho. Até mesmo no louvor, não queria ficar falando, não. Queria só cantar ali atrás do Ju, me esconder atrás dele. Eu faço o back, Ju. Eu faço o back. Ele vai acabar o culto. Não, eu faço um back para você. Morria de medo, meu Deus do céu. Mas não é isso que Deus quer. Ele não fez um filho dele, Ele não colocou o sopro de vida dele para que você tivesse medo de abandonar seu pecado, medo de abandonar seu medo mesmo, medo de abandonar sua insegurança, para não fazer o querer dele. Se Ele te levantou é porque Ele vai fazer, então levanta e faz. É se arrepender dos pecados, é se arrepender daquilo que não é para você viver. A gente nasce mesmo cheio de coisas que não vão agregar na presença dele, mas no meio do caminho ele vai tirando. Mas ele precisa com que você ande. Ande junto a ele. Ande junto com ele. Então não tenta fazer do seu jeito, fazer do seu querer. Se Deus ele te chamou para viver esse processo, aprende logo. Porque é tão difícil viver no processo, né? Viver em certas coisas. Aí tem uma fase que parece que está tudo bem. Aí daqui a pouco a gente passa por mais uma fase de novo. Eu sempre falo isso na célula, são fases. E a gente vai vivendo fase por fase. Quando a gente conclui essa fase, ai, obrigado, Deus, meu Deus, não acredito que passou. A gente nem sente passar. Mas às vezes a gente, no meio do caminho, a gente acha que está tão pesado, acha que está tão difícil. Meu Deus, a gente leva aquilo com tanta tristeza, com tanta amargura, que a gente nem vê o que Deus está fazendo de bom na nossa vida. O que Deus está fazendo ao nosso redor, o que Deus está te dando, o que Deus está te concedendo. Você nem para perceber o que Deus está fazendo, cara, porque os seus olhos estão ruins. E na palavra dele fala que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. E aí você vem na igreja, você vem no culto, aí chega no seu serviço, você está acabada, chega na sua casa, você está acabada, chega em tudo. Qual é o testemunho que você está dando onde você está?
Porque você não quer se arrepender de certas coisas? Porque você quer continuar com o seu pecado de estimação? E ainda culpa a igreja, né? Ainda fala, nossa, ela vai na igreja, ela é assim, ela é de Deus e vai assim, e é assim. Não é assim, não. Deus, ele chamou a gente para algo muito maior. Não chamou a gente para sofrer, não chamou a gente para nada dessas coisas, não. Então vamos viver da forma com que ele quer que a gente viva. Vamos sonhar da forma com que ele quer que a gente sonhe. Não é para pensar pequeno. Não é para falar aqui para ele que a gente é dele, que nós amamos ele, que ele é digno de todas as coisas, que ele é adorado, que ele é não sei o quê, que ele é não sei o quê. Cheio de palavra bonita que parece que é uma coisa, né? A gente está lá na nossa casa, se arrumou para vir no culto, pisa na igreja, já começa a aprender a palavra bonita. Na nossa casa não tem nada, né? Mas quando pisa na igreja, meu Deus, chararaia. Cheio de coisa nova para falar para Deus. Mas lá em casa, tudo a mesma coisa. Na célula, meu Deus do céu. O líder não pode contar com nada com você. Se Deus está contando com você, isso vai refletir na sua vida. E às vezes é até engraçado, porque você é tão disposto, porque você faz as coisas assim com tanto agrado, e todo mundo vai querer que você ajude em alguma coisa. Mas glória a Deus por isso. Porque as pessoas veem a grandeza de Deus sobre a sua vida. Jesus, ele é simples, Jesus, ele é leve, Jesus, ele nos faz novo todos os dias. Todos os dias, quando a gente acorda, ele está tirando algo nosso. Algo que não presta, algo que não é do agrado dele. Principalmente agora que a gente está jejuando. Parece que fica tudo à flor da pele, né? Mas é porque ali Deus está tratando, ali Deus está curando. E aproveita esse momento para dar o que você tem de melhor. A gente vai viver agora os 40 dias. Tá vivendo, né? Então dá tudo que você tem, cara. Aproveita cada momento com Deus. Deus, ele está esperando isso de você hoje. Deus, ele fala. Deus, ele fala mais uma vez. Mas você tem liberdade para fazer o que você quiser, porque ele é educado, ele não vai ficar te obrigando a fazer as coisas que você não quer fazer. Ele não vai te obrigar, ele não vai pegar na sua mão e vai fazer. Tem coisas que a gente precisa fazer. Tem coisas que a gente precisa se levantar e falar, não, Deus, eu estou vendo que isso aqui não está agradando a sua vontade. Então pode tirar. Me ajuda todos os dias. Não é fácil, mas todos os dias ele vai ajudar a gente, porque é uma promessa dele. É uma promessa. E ele não volta atrás, ele não erra. Ele não pensa melhor. Quem pensa é a gente pensa demais às vezes. Muito, muito mesmo. Pensa demais no que pode faltar, pode ser que não vai ser do nosso agrado, o que vão pensar de mim. Mas você tem pensado o que Deus tem pensado a seu respeito? Você tem olhado para Ele e falado, Deus, o que o Senhor pensa de mim? O que eu sou para você? Ele vai falar para você. Às vezes a gente nem sabe. A gente vai vivendo e nem sabe, nem procurou ouvir a voz de Deus. Porque está tão alimentado do nosso próprio ego, do nosso próprio orgulho, dos nossos próprios problemas. E vai deixando acontecer. Isso é uma coisa que nos afasta do céu. E a gente está vivendo aqui uma eternidade, porque a eternidade é uma promessa dele também para a nossa vida. Ele deseja isso de nós. Seja humilde como ele é. Seja simples como ele é. A gente complica muito as coisas, mas Jesus é simples, ele é direto. É igual eu contornava um assunto todo para falar o que é mais simples. Você pega, fala, todo mundo entende. E hoje isso reflete até agora na minha célula. Porque, ô meninada sincera, misericórdia. E ninguém leva para o coração, todo mundo entende. Todo mundo chega e fala. Se é para falar, falo. Se dá, dá. Se não dá, não dá. E Deus age na verdade. Não adianta você ficar escondendo, não. Não adianta você achar que Deus não está vendo. Deus, ele está em todos os lugares. Ele está aqui, ele está na sua casa, ele está no seu trabalho, ele está quando está só você. Então não adianta esconder de Deus. Não adianta guardar para você. Ele te acha. Ele te acha. Eu falo para o Vinícius, eu não estou, mas Deus está. Deus está, cara. Seu líder não está, mas Deus está lá.
E às vezes a gente acha que a gente vai resolver todas as coisas. Com uma pessoa que a gente ama, com a nossa família. Que a gente vai cuidar, que a gente vai fazer, que pode deixar, que pode não, é comigo. E vai deixando Deus de lado, vai deixando Deus de lado. Mas quando você deixa Deus de lado, você deixa a sua promessa também. E Ele tem tantas coisas para a nossa vida. Mas só porque você acha que uma coisa deu certo, você se agarra nela e fala, Deus, muito obrigada, nossa, eu não esperava. Mas Deus tem muito mais coisas para fazer na sua vida e você está só naquilo que Deus fez. Só no começo da sua história com Deus. Então abre sua visão hoje. Foca na sua promessa. Foca nos planos dele para a sua vida. E aqui na igreja a gente entende que a gente precisa passar isso. A gente precisa passar aquilo que a gente vive para outras pessoas. Porque a gente entende que todos vão viver a promessa. Não é egoísmo, é todos que vão viver a promessa. Não é porque é você que tem que fazer. É porque todos devem fazer e cumprir o querer dele, cumprir a vontade dele, cumprir o id dele. Porque juntos a gente vai estar lá no céu. Então a gente divide isso, a gente espalha isso, porque a gente realmente deseja que todos sejam salvos. Porque Jesus ele vai voltar quando todos forem salvos, a maioria, né? É isso que ele está esperando da gente, espalhar o amor dele e fazer. Não tem nada que impeça a gente, não tem nada com que possa parar a gente no meio do caminho. Jesus, ele é bom, ele é doce, ele é paciente. Igual eu falo aqui, ele tem paciência com a gente fica apressando, a gente fica fazendo. Mas Deus, ele quer vir, ele quer que você chegue, se entregue a ele para ele curar o que você tem dentro de você, o que você tem trazido há tanto tempo, que você tem guardado há tanto tempo. Ele quer que você chegue, se sinta amado, se sinta acolhido, curado, tratado. E depois você vai, cara, e seja feliz com ele. Depois você não vai ficar precisando de alguém para te dizer todos os dias o que você precisa fazer. Porque você já vai entender que a intimidade com ele é tanta que ele mesmo vai tocar no seu coração. A coisa mais feliz que eu vejo hoje é as meninas falando, a Stephanie falando uns dias atrás, que até no falar dela, até numa conversa dela, ela sente que Jesus está falando, não fala isso. E meu coração se alegra tanto, porque eu orei tanto pela vida dessas meninas. Foram tantas conversas, foram tantas coisas, e hoje elas já têm uma caminhada com Deus, que é elas e Deus. Está preparado, é só ir. É uma independência que você tem com Deus. É a sua caminhada com Ele. Eu não vou poder caminhar do seu lado todos os dias para te levar para o céu. Se a gente quisesse, se a gente pudesse, né? A gente levava. Mas e aí? E a sua etapa com Ele? E aquilo que você tinha para viver com Ele? E aquilo que Ele tinha para falar diretamente para você? Vai pedir para Deus para fazer algo novo na sua vida com Ele? Vai pedir para ouvir a voz dEle audível. Meu Deus, Deus está falando comigo como uma pessoa. Ele faz milagre. Você precisa acreditar nisso. Pede para Ele te abraçar, pede para Ele te tocar. Pede para Ele aparecer para você. Meu Deus, eu quero te ver. Vem aqui. Né, Manu? Sabe, tantas pessoas têm tantas experiências com Deus na Bíblia mesmo. Isso vai se cumprir, isso pode se cumprir, mas depende da nossa fé. E se a nossa fé não alcançar essas coisas, ora mais, tenha mais atitudes. Deus, Ele tem grandes coisas para as nossas vidas. E não dá mais para a gente ficar perdendo tempo com aquilo que a gente acha que deve ser feito. É aquilo que deve ser feito. É aquilo que a gente já tem direcionado sobre as suas vidas. Poxa, a gente tem uma igreja que direciona a gente. Poxa, a gente tem líderes que direcionam a gente. Supervisores que direcionam a gente. Tem tantas pessoas para amar a nossa vida. E eu falei para as meninas na reunião, eu falei, gente, eu quero que vocês cheguem aqui e se entreguem, porque vocês fazem muito pela vida dessas pessoas. Às vezes elas ficam, meu Deus, eu preciso fazer mais, preciso fazer mais. Eu falei, gente, se entrega para Deus. Chega aqui, pode chorar mesmo. E eu ministrei sobre rios, né? Só que, gente, era tipo rio dentro. Aí elas começaram a chorar e não parava mais. Falei, gente, não é rio fora, é rio dentro. Que dentro tem que fluir alguma coisa. E não parava de chorar. Eu falei, meu Deus do céu. Acabou, chega, vai chorar na sua casa agora. Porque Deus, Ele quer correr esses rios dentro de você. Até que você sinta mesmo que Ele está fluindo. E não tem coisa mais gostosa do que a gente sentir a presença de Deus. Ou sentir que Deus está falando algo para a gente passar para a vida de outra pessoa. Porque Ele quer derramar algo sobre a sua vida.
Por isso que a gente passa as coisas mesmo. Vai, faz você, que acabou de chegar, faz uma dinâmica. E é tão gostoso, né, quando a gente faz pela primeira vez. Meu Deus, a gente fica tão nervosa. Daqui a pouco ele fez. Ele usou a sua vida. Ajudar em pequenas coisas. Ele se faz presente nos detalhes. É por isso que é tudo tão importante, cada etapa da célula. Eu falo, é importante a etapa de saber como foi sua semana. Ali todo mundo fala. Às vezes tem que colocar até tempo. Tá bom, chega, já entendi, obrigada. Mas porque todo mundo se sente à vontade. Porque sabe que Deus está ali, Deus está ouvindo aquilo que está acontecendo, que está passando. E a gente nem está focando mais nas coisas ruins, é só no que é bom. Porque a gente sabe que Deus está cuidando da gente. A gente entrega para Deus e Deus ele vai fazendo conforme Ele quer, conforme Ele deseja. Vamos entregar para Deus hoje. Vamos deixar de lado hoje o nosso pecado de estimação. Deixar de lado a nossa mania. Deixar de lado a nossa falha, o nosso erro. Eu posso não saber, mas Deus ele está tocando no seu coração para aquilo que você precisa entregar para Ele hoje. As suas escolhas. Pode falar para Ele, Deus, escolhe por mim. Ele vai escolher. Ele vai fazer. A sua intimidade com Ele vai ser tanta que Ele não vai nem permitir que certas coisas entrem na sua vida. Porque você é filho, porque você é filha. E Ele cuida de você. Os anjos dele estão ao seu redor. E nada pode te tocar. Nada vai te abalar. Nenhuma pedra vai ser maior no seu caminho. Ele tira tudo. Ele faz. Sabe, a gente tem vivido a geração que mais fala de Jesus, assim. De mais pessoas, de jovens. Porque eu mesma nasci na igreja, mas eu demorei muito tempo. Tudo que eu fazia na igreja, eu achava que tinha que ser extremamente excelente. E eu tinha que dar, meu Deus, eu tinha que lutar muito por isso, para eu conseguir fazer 1000 coisas. Mas Deus age na simplicidade. Se você se entregar verdadeiramente a Ele, você pode chegar e você pode fazer. Lógico que você vai ter um tratar e Ele vai te ajudar em toda essa caminhada. Ele vai fazer junto com você. Já não vai ser mais você, mas vai ser Ele. A gente nunca tem o que falar mesmo. A gente nunca tem coisas para contar, parece. Mas na sua simplicidade, naquilo que você é, Deus ele vai agir na sua vida. E hoje a gente tem visto como as pessoas têm se entregado a Ele. Eu demorei para fazer, demorei para entender. E depois que eu entendi o propósito, depois que eu entreguei tudo para Ele, depois que eu falei, tá bom, Deus, não sou eu, é você. Tá bom, tira isso que eu estou fazendo de errado e coloca a sua vontade no lugar, mas me ensina. Porque se o Senhor não me ensinar, eu não vou saber fazer. Mas se o Senhor me ensinar, eu prometo que eu vou fazer. E eu sempre falo para Ele, pode cumprir a sua promessa na minha vida. Mas me ajuda a cumprir também a sua vontade para mim hoje. A gente precisa da ajuda dEle. Não faz com a sua própria mão. E na célula principalmente, agora as pessoas, a nossa igreja está em movimento, as pessoas têm chegado com muito mais sede, com muito mais fome do que a gente mesmo. E quando eu era da célula, para ministrar, meu Deus, que nervoso, meu Deus. Tudo era muito nervoso para orar e para fazer as coisas. E as meninas hoje, pelo menos na célula, têm chegado, quando que eu vou ministrar, hein? Quando você vai me colocar para ministrar, hein? Querendo, com sede, com fome. Eu falo, meu Deus, o que está acontecendo? E Deus, Ele tocou muito no meu coração, porque não é o que está acontecendo, que estranho, que diferente, mas é simplesmente o que Ele sonhou, o que Ele sempre esperou. Que não fossem pessoas que realmente não são o que são, mas que vivem o plano dEle, a verdade dEle. Eu sou assim, mas Deus pode me usar. E Ele vai conduzindo aquilo que você é. Ele vai te dar a identidade de Cristo. Ele vai fazer com que você se pareça com Ele. Você não precisa se preocupar. Você só precisa se entregar. Você só precisa abrir o seu coração e falar, Deus, eu vou construir a minha vida em você. Eu não vou construir a minha vida mais em coisas. Eu não vou construir a minha vida mais em base da minha família. Eu não vou construir a minha vida mais em base do que eu vivo. Em base dos meus pecados, em base dos meus erros, das minhas falhas, de coisas que me impedem de me aproximar de Ti. Mas eu vou construir a minha vida em Você, Jesus. Porque Você é digno da minha vida, porque Você é digno da minha transformação. Você é digno, Senhor, de tudo que eu tenho e de tudo que eu sou.
Eu sempre falo, meu, Deus te deu saúde, cara. Deus te deu você sabe falar. Levanta e faz. Quantas pessoas queriam estar vivendo o que a gente vive hoje? Quantas pessoas estão sedentas por isso e não tem quem ensinar, quem levar? E a gente pensa, nem conheço tanta gente assim. Se eu falar que eu conheço alguém da minha célula há anos, acho que não mesmo. Todas foi da célula mesmo. Todas apareceram ali. Todas viram de alguma forma que ali estava acontecendo uma célula, se interessou e foi. Tá lá, cara, Deus está usando, Deus está fazendo. Pela honra e pela glória dele. E às vezes a gente nem precisa falar que a gente é a líder da célula, a gente nem precisa falar que, elas são tipo, ai, como eu amo esse lugar, como eu te amo, obrigada por tudo que você faz, e não sei o quê. Eu fico tipo, meu Deus, ninguém falou nada. Mas elas sabem que quem está conduzindo ali, elas sabem que ali vão ter pessoas que amam ela. E eu falo, gente, abraça mesmo, ama mesmo, ora pela vida das pessoas. Porque se não for a gente que vai fazer, quem vai? A gente não pode esperar de lá de fora o que a gente tem que fazer aqui dentro. O que a gente precisa se encher aqui e levar. É direção, é promessa. Se a gente cumprir a direção, cara, a gente vai longe com Deus. E Ele só tem para nos abençoar. Ele vai fazer grandes coisas na nossa vida. E não estou falando isso para alimentar o nosso eu ou gerar alguma esperança, mas é porque a palavra dele, é porque é verdade na nossa vida. Então a gente vai acreditar em tudo que ele faz. Enquanto isso a gente abre o nosso coração e deixa ele fazer. Eu nunca imaginei que eu fosse deixar, eu nunca imaginei que eu não tivesse ainda deixado Deus tomar o controle da minha vida. Eu achava que estava tudo bem. Não, Deus está fazendo. Não senta no banco que é de Deus. Você não é o reizinho do trono. A glória é dele, a honra é dele. Tudo é por intermédio dele. Fala para ele. Fala para ele que você vai deixar ele tomar o controle. Mas aí você tem a atitude que vai deixar ele tomar. E é igual a gente fala na célula, vem 3 células. Aí, se você não quiser vir mais depois da 3ª célula, a gente não te chama. Brincadeirinha, a gente te chama assim. A gente só te obriga a vir. Mas é o que a gente faz. E as pessoas ficam, as pessoas voltam, as pessoas são transformadas e Deus ele vai agindo, vai agindo. Você precisa ser a voz de Deus onde você está. Deus ele tem contado tanto com você. Ali no seu redor acho que não tem ninguém, mas tem você. Não é tempo mais da gente ficar preocupado com essas coisas. Não é tempo mais da gente se preocupar com o que é da terra. Olha para Ele hoje. Ele trouxe essa palavra. Até porque já era para eu ter preparado uma palavra faz tempo. E aí quando chegou domingo de manhã, Deus me deu essa palavra, eu já peguei e já anotei. Aí eu falei, certeza que o pastor vai pedir para eu dar a palavra da oração hoje. Certeza. Aí ele não pediu. Mas aí depois, que Deus já sabia, aquilo que Ele fez na minha vida, aquilo que Ele me deu hoje é para eu levar e passar para alguém, não é para eu ficar comigo. Não é para eu alimentar a minha fome, não. É para resplandecer na vida de alguém a glória dEle. Você é luz e você vai resplandecer. Você é luz, se os seus olhos forem luz, se dentro de você habitar a luz dEle. Mas Ele não habita em lugar que é trevas. Pelo contrário, Ele tira tudo. Então vamos abrir o nosso coração hoje e tirar tudo. Quando a gente cantar que Ele é o nosso rei, que a gente ama Ele, a gente vai cantar verdadeiramente. A gente vai cantar porque nós amamos realmente a Ele, não porque simplesmente está cantando aqui. Porque quando a gente está aqui, a gente deseja que isso esteja sobre a vida de vocês. Quando a gente está aqui, a gente deseja que Deus realmente fale com vocês e não somente com a gente. E em benefício disso, a gente também é abençoado. Quando você faz o querer de Deus, Ele abençoa a sua vida em dobro, em triplo. Você nem vê acontecendo, Deus foi lá e te deu, cara. Deus ele vai te dar todas as coisas, mas para de se preocupar com aquilo que não tem.
Fala para Ele hoje: Deus, me ajuda, me auxilia. Eu entrego a minha vida a você. Tanto tempo já a gente já bateu a cabeça, a gente já tentou fazer o que era pra gente fazer, não conseguiu. Ou a gente fez e deu certo temporariamente, mas daqui a pouco não deu mais. Como se a gente cobrisse a sujeira com um tapete. Não vai demorar. Deus, Ele vai fazer tudo perfeito na sua vida. Deus, Ele vai fazer tudo da forma com que é para ser feito, com que Ele sonhou que fosse feito. Para de ser teimoso. Para de querer fazer. E faz o que realmente é para ser feito. Se arrependa. Se doe. Entrega para Ele. Eu queria convidar vocês a se levantar.